que você diria para alguém que está lá em casa e pensa como eu, tá? Alguém que sempre foi doutrinado para estar dentro de uma caixa, tá? E que tem a seguinte palavra, medo. Então, quando eu... até estava falando aqui para o Wagner, antes de começar a nossa live, que estou começando a me abrir para isso, né? Para querer entender um pouco mais dessa parte de espiritualidade um pouco mais profunda. Mas algo que me prende é o medo Sim. de que a doutrina me passou que isso é coisa para não se mexer. Sim. Então, para a gente poder dar uma oportunidade para quem está lá em casa, para mim, para tantas outras pessoas que querem se abrir, independente da doutrina que elas seguem, né? Como se livrar desse medo? O medo é o que mais empata a evolução da pessoa. Por quê? Com medo você não dá o passo à frente. Ninguém com medo vai para frente. Você cria uma barreira cheia de coisas. E quais são os medos básicos que o ser humano tem? A gente, por exemplo, o medo do diabo, por exemplo, aqui no Ocidente. Tá só para pegar, porque no Oriente vão ter os medos das doutrinas deles. Certo. Medo do diabo, medo do velho do saco embaixo da cama. Isso é popular. E o maior erro de todos, no imaginário popular, nós criamos uma entidade para representar a morte, que é o grande medo. O que nós fizemos, Ricardo? Pegamos uma caveira, botamos uma mortalha, um capuz e uma foice na mão. E aí agora eu falo assim, cuidado, Ricardo, lá vem ela. Como se fosse uma coisa que vai vir te buscar. E isso não existe. Porque para desencarnar ou morrer, não precisa de algo te buscar, basta nascer. Porque só morre o que está vivo. Eu costumo dizer que o maior ceifador que existe é o nascimento. Porque quem se submete a nascer um dia tem que ir. E isso não é doutrina, isso é natureza. Então, quando alguém toca num tema que esbarra na questão da morte, a pessoa gela. Porque no imaginário popular ela está toda carregada de medo. Não fala essas coisas. E então são coisas colocadas como arquétipos de medo. Medo da morte, medo de algo invisível te agarrar, medo de você se perder. São os medos naturais diante do desconhecido. Por isso que no passado, você tinha no Velho Egito, na Velha Grécia, por exemplo, as chamadas iniciações, onde as pessoas iam para dentro dos templos, já que a temática espiritual não era falada em aberto. Então as pessoas iam para dentro dos templos, onde pessoas iniciadas dentro daquela tradição abririam o caminho para ela vencer o medo, através de provas iniciáticas, estudos para testar. Então um dos testes antigos era deixar a pessoa num quarto escuro sem luz ali trancada, cara, para testar o medo dela. Aí no medo a nossa mente vai criando um monte de coisas e a gente sai correndo dali e não tinha nada. Por exemplo, o Maurício acorda de madrugada, entrou um besourinho voando e ele bateu na porta do armário. E o besouro tem as asas bem duras, a carapaça da asa é dura. Ele bate, o Maurício acorda com o barulho assim, tleque, que é a batida dele. E aí o besouro cai no chão e faz tleque, tleque. O Maurício acorda apavorado, fala, meu Deus, tem algo aqui. Era um besouro, cara. Outra, no escurinho ele acende a luz, fala, tinha algo aqui. Aí ele acende a luz, porque pintou o medo desconhecido, ele acha que tem algo ali. Aí ele acende a luz e fala, ufa, não tem nada, vai apagar a luz e dorme. Só que se tivesse algo invisível ali, acender a luz não tira o algo invisível. Sim. Mas a pessoa com medo não raciocina. Aí vai, cobre a cabeça. O que adianta cobrir a cabeça? O espírito atravessa tudo. Poxa, você está descrevendo eu quando criança. Então, mas a gente vai aprendendo isso enquanto criança. Nossos pais também aprenderam isso quando criança, os pais deles também. Então, não é nem por mal, é simplesmente condicionamento cultural. Então, a melhor maneira de quebrar o medo, principalmente para tornar o que é sobrenatural natural, é a leitura dos livros que tratam desses temas. Quando eu falo leitura, eu não estou dizendo leitura dessa área, estou falando leitura de conjunto para você ter uma visão larga e, na média, você se entender. E hoje, com a abertura que a gente tem da época que a gente está vivendo, comprar uma literatura que fale de algo espiritual em aberto é muito fácil. Você tem a literatura hindu, a literatura budista, a literatura espírita, a literatura ocultista, a literatura cristã, porque tem muitos cristãos de mente aberta que também falam de uma temática mais aberta. Agora, você vai ter ainda muita gente puxando o freio de mão e, no entanto, as sensações continuam acontecendo. Se não tiver uma explicação razoável, tem gente com medo de deitar para dormir, cara. Fala,
E se eu dormir, aquilo acontecer de novo? E aquilo nem sempre era ruim. É que na visão dela não tem explicação. Por isso que é importante, por exemplo, estarmos batendo um papo desse aqui para muitas pessoas em aberto olhar. Quantas pessoas na mesma condição estão assistindo a gente? Total. E outra, não precisa ter medo algum. Não estou falando para você sair da religião que você gosta. O que nós estamos falando é a quebra de bloqueios culturais que independe se oriental ou ocidental. O ser humano está cheio de travas por falta de melhor explicação. E outra, não há ninguém que explique tudo. Isso é impossível. Só Deus sabe tudo. Mas dentro da condição de ser humano, dá para explicar um monte de coisa que um ser humano sente nesse planeta como o nosso. Mas por que aqui o sistema, sei lá como eu posso dizer isso, por que a cultura ocidental quer esconder isso da gente e deixar a gente com medo? E a cultura oriental hoje também está assim. Também está assim, porque é assim, a gente fala, por exemplo, Antigo Egito. Não é o Egito de hoje que é muçulmano. Antiga China, do Tao Te Ching, Lao Tse, não é a China de hoje. A Índia, do Bhagavad Gita, do Ramayana, dos Purana, dos Vedas. A Índia hoje tem bomba atômica. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. É o país mais populoso do planeta. Bateu a China. Então você vai na Índia hoje, você não vai conversar sobre chakras e vida após a morte na rua. O indiano médio nem sabe o que é isso. Ele está preocupado com o pão dele, o emprego. E lá tem toda uma tradição também de informática grande, tem universidades boas. Então, o que acontece? No Oriente e no Ocidente, tudo está dentro do material. Escapando do material, as pessoas acabam criando travas. E no passado, o que havia? Mestres espirituais de tal nível que orientavam as pessoas. Olha, isso que você teve, Maurício, é isso, isso e isso. Medita um pouco, se descobre que você vai entender. Hoje, se ele está sentindo isso, não tem alguém para chegar e falar isso. Aí você vai falar, mas não tem um monge vai chegar e falar, siga a nossa doutrina. Exato. Ou um pastor, um padre, ou um médium. Toda hora alguém chega, não fala assim, Ricardo, se conheça, mergulha dentro de você, descobre esse eterno que está em tudo, dentro do transitório, que é você, o autoconhecimento. E daí você observando as coisas, você vê por qual praia você vai. E outra, você pode até para uma praia diferente da minha, porque você se encontrou e está bem. Agora, olha só, Ricardo, segue o que eu estou te falando, vem na minha doutrina, e lá fora está tudo errado. Aí complica, cara, porque o ser humano sente um monte de coisa. Muçulmano, judeu, hindu, católico, materialista, espírita, todos sentem coisa. Não dá para limitar a explicação dentro de uma doutrina só. E existe, dentro da parte espiritual, radicalismo também. Você pode encontrar um espírita que só interpreta na base de Allan Kardec, mais nada. Como se Allan Kardec soubesse tudo. E o Oriente não soubesse nada. Isso é uma besteira. Aí você pega um bandista que acha que só a Umbanda dá resposta para as questões da vida. E isso também não é verdadeiro. Cada área tem aspectos fragmentos da verdade. Você vai para a área ocultista, não responde tudo. Vai para a teosofia, não responde tudo. Nenhuma área, cara, humana, imperfeita, como nós todos somos, poderia criar a perfeição de explicar tudo. Cada uma tem uma pequena parte. É tipo assim, um diamante, cara. Sim. Você joga uma luz em cima de um diamante, tem 1000 brilhos diferentes refletindo. Nós temos 1000 brilhos da verdade brilhando em cada área. Então, pego aqui, pego ali e descubro o meu diamante dentro de mim mesmo. E essa vertente universalista, existe a prática de... Não tem, porque se houver uma prática já é um sistema. Então, simplesmente o universalismo, a mente aberta de observar, somar, equilibrar, descobrir o melhor no conjunto. Entendi. E isso não significa despersonalizar. Deixa eu me dar um exemplo. Você é guitarrista. Você sola bem pra caramba. Sou pianista. Então, vamos lá, pianista, tá. Você é pianista. Você faz solos ali lindos. E eu gosto muito de pianistas. No rock progressivo tem o Rick Wakeman, uma cara. Que é. No Genesis tinha o Tony Banks e esses grandes tecladistas da área que eu gosto. Na música clássica... Do jazz, então. Né? Então, por exemplo, você tá ali. Então, você tá acostumado a fazer o solo que você quer, seguir do jeito que você quer. Um dia você entra numa banda... Aí já não é mais o teu trabalho solo, é o conjunto com a banda. Fala assim, ele é guitarrista, eu sou baixista. Por que só está tendo esse teclado aqui? Vamos equilibrar o som. Vamos aqui... Agora você não está mais numa carreira solo. Tem nós, é um conjunto. Então você começou a trabalhar em conjunto porque você está dentro de uma banda. Então,
o universalismo de uma banda não é a carreira solo de um músico só. A mesma coisa espiritualmente. A gente pode estar dentro de um conjunto sem... Por quê? Você está num conjunto, mas você não perdeu a tua capacidade de pianista. E você continua gostando de piano, mas ali o som é conjunto. Tem que tocar conforme a música. Tocar conforme... E outra, vão existir outras bandas muito boas tocando outros estilos. E você não vai poder dizer que só o estilo da tua banda que está certo e as outras estão erradas. E hoje acontece. O universalismo existem várias bandas boas de estilo diferente. Tem o Elvis e tem o Beatles. Então, vamos pegar o de melhor. Por exemplo, e eu gosto tanto de Elvis quanto de Beatles. E se eu falar que eu gosto de funk aqui? Como eu gosto não de vale criticar, o funk já é diferente. Eu adoro o funk, o funk americano, da década de 1960. James Brown, que era gênio, The Temptation, Marvin Gaye, o soul, da onde vem ali o blues. Então, o que nós temos hoje não é funk, é uma mistureba de vários estilos numa espécie de hip hop bem rasteiro. Nos Estados Unidos também está assim. Eu viajo muito. Então, o funk americano, genial da década de 60, eu adoro. Né? Mas o que hoje chamam funk não é o funk, cara. Eu sei como pesquisador de música. Eu escrevi para revista de música, jornal de música, porque eu não gosto só de música. Eu pesquiso música em várias vertentes. A nossa MPB é riquíssima. Tá? E nem a MPB hoje está tendo espaço dentro do achatamento cultural musical, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A mídia... rebaixa, isso começou na década de 80, cara. Uma espécie de achatamento. Então, por exemplo, na década de 70, você pegava um Pink Floyd, o David Gilmour, o guitarrista, fazia um solo enorme. Pegava o Yes e o Rick Wakeman, fazia um solo enorme. Exato. As gravadoras bancavam, falavam, faça a música que vocês quiserem, a gente vai lançar. Na década de 80 começou assim, Ricardo, diminui esse solo. Nós queremos uma música no máximo de 4 minutos, porque ela gruda na cabeça do ouvinte, né? E ele fica cantando. E uma peça longa dessa, a pessoa tem que pensar, tem que parar. Então começou a música curtinha de 3, 4 minutos, com um gancho, um refrão que gruda na cabeça e você fica. O mês que vem tem outro. Repara só, você acabou de citar Beatles e Elvis. A gente pode citar aqui no Brasil Bossa Nova, a nossa MPB riquíssima. Por exemplo, eu adoro Secos e Molhados e Ney Matogrosso, Tim Maia, Jorge, da época que era Jorge Ben. Milton Nascimento, nossa MPB é riquíssima. Então, o que você pega hoje? Uma coisa rápida, ela não te dá referência. Você acabou de lembrar dos Beatles. Tá, nós estamos há quantos anos? Mais de 50 anos dos Beatles. A geração de hoje, daqui a 50 anos, vai lembrar do quê? Então, nós não temos referências mais. Exato, acabou. Ficou pulverizado. Isso foi um sistema implantado pela própria mídia da comunicação, música rápida, um fast food musical. E o mês que vem tem uma outra e já esqueceu dessa daqui. Sim. Eu sou DJ, né, Wagner Borges? É muito interessante você estar falando, porque as músicas que mais bombam hoje em dia, em todas as pistas, são as músicas de 30, 40 anos atrás. Exatamente. As músicas de hoje, elas são meio que descartáveis. Né? E tem toda uma geração nova, os que gostam de instrumentos, tem uma garotada que está aprendendo violão, piano. Eles escutam Beatles, escuta lá, sei lá, Pink Floyd, Yes, fala, como que esses caras faziam esse som? Eu conheço garotos que são apaixonados pelos Beatles. Como, cara? Né? Porque há uma qualidade que é atemporal. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é uma coisa... Então, mas... muito rápida, muito pueril. Puxando pro lado, esse papo pro lado espiritual, você não acha que isso é culpa de uma guerra espiritual que nós estamos vivendo? Não, na verdade não. A guerra espiritual, na verdade, se chama ignorância, Maurício. Alguém chega e fala, tá tendo uma guerra espiritual. Tá, e baseado em qual doutrina que você está falando isso? Já vem o pacotão de novo. O que eu acho que a guerra espiritual, qualquer que seja, é dentro da gente. E se chama ignorância. Mas o sistema não quer deixar a gente burro? O sistema mantém a gente ignorante. Sim, isso é fato. Mas não é só o sistema no sentido status quo. Se a gente olhar, doutrinas em geral também estão fazendo isso, cara. Quando te mantém dentro do status quo, que não permite você pensar fora da caixinha. Então, medo é guerra espiritual dentro da gente, ignorância, preconceito, ego. Nós estamos numa batalha dentro da gente. Não é que tem uma batalha entre o céu e o inferno ou uma batalha espiritual. Essa batalha é sempre dentro do ser humano. Acontece que semelhante atrai semelhante. Dentro da mediocridade nossa, e eu me incluo, vocês também somos
humanos. Dentro da nossa mediocridade, já que a gente tem coisa boa e coisa estranha, todos nós, dentro da limitação da gente, a gente acaba criando conexão com coisas negativas, que acabam explorando a gente. Aí alguém fala assim, teria uma guerra espiritual de seres espirituais explorando a gente? Tá, por que explora? Porque nós somos ignorantes. Então, o que existe são exploradores da ignorância e do medo, seja a nível humano ou a nível espiritual. Remédio para isso, despertar a consciência. Aí, perdendo o medo, como é que eu vou ser controlado? Você repara, a maioria das religiões tem medo de duas coisas. Orgasmo, que é a parte sexual, porque você já reparou, na hora de um orgasmo, você não pensa por alguns instantes. Se você não pensa, você não pode ser controlado. Por alguns instantes, tua mente ficou livre. Fora, em suspenso. Tá. Então, condene o sexo. Segundo, o riso. Porque alguém que ri, tira no sarro qualquer negócio. Então, não vai ter medo. Então, coloque trava no sexo e trava na alegria. O ser humano fica triste, aí tem que buscar você para você religá-los com o céu, porque o sujeito está triste. Nossa. Alguém alegre não dá para ser controlado. Eu não estou falando de doutrina, falando como sistema oriental ou ocidental, isso existe. Quando você, por exemplo, é alegre, ri e goza, você não pode ser controlado. Simplesmente você não tem o pacotão. Outra, para que eu preciso daquilo se eu já estou feliz? Então, é preciso que você esteja infeliz para eu poder te vender a ideia de que eu tenho que te reconectar com o céu. Eu te tiro o potencial e jogo lá para cima. Aí chega alguém e fala, aquele potencial de cima também está dentro, porque você é uma parte. Então, explora esse potencial e assuma o controle da tua vida. Isso não significa que você tem que sair da religião X ou Y. Por exemplo, eu acabei de falar, adoro Jesus, e eu não sou cristão. Adoro o Buda e não sou budista. Os ensinamentos de Jesus, cara... Você olhando assim, fala, caramba, melhora qualquer ser humano que olhar aquilo com inteligência e sensibilidade. O ensinamento do Buda, que coisa incrível, o ensinamento do Krishna, por exemplo, você tem grandes mulheres ao longo da história que o exemplo de amor delas, como Maria, Madre você vai lá Teresa. para o Oriente, Kuan Yin, aqui, Madre Teresa de Calcutá, você tem pessoas que você fala, meu Deus, o exemplo dela... é mais do que 1 trilhão de livros sagrados que eu possa ler. Porque sagrado é a atitude que ela está fazendo de ajudar os outros. Quer ver uma coisa que choca os outros, ô Ricardo? Vamos imaginar um grupo de materialistas que saiu na noite de São Paulo hoje para distribuir comida para moradores de ruas ou resgatar animais feridos. Tem um monte. Esses materialistas não acreditam em nada. Então não está esperando céu nenhum com a atitude deles. Caridade pela caridade, sem esperar nada, porque não acredita em nada. Conclusão, doação total, 100%. Exatamente. Um religioso, qualquer que seja a linha, ajuda esperando o paraíso. Então ele é um interesseiro. Porque ele espera a recompensa do que ele está fazendo. O materialista não acredita em nada, ele faz porque a consciência dele lhe diz que aquilo é o correto. Está mais espiritualizado do que o outro. Então, Jesus, por exemplo... Onde que Jesus estaria agora? Junto com os materialistas distribuindo comida na rua ou junto de alguém só rezando que não faz nada? Onde Jesus estaria agora? Então, são coisas que eu questionava tudo isso. Eu era adolescente, minha mãe tentando me formatar, eu não aceitava, porque eu não conseguia entender um Jesus formatado. Tá? Depois comecei a estudar coisas do Buda, não conseguia entender o Buda em forma de estátua, cara. Eu falava, pô, esse cara ensinou despertar da consciência e não adoração a alguma coisa. Mas eu entendo que aquilo ali faz parte. Mas a minha consciência não consegue entender algo ali. Uma estátua, um quadro, serve de link para te lembrar do que você esqueceu. Então, por exemplo, Maurício, você tem um quadro aqui, tá? Ou a estátua de alguém que você ama muito. Tem a do Buda aí atrás. Tem o né? Buda. O Ricardo é católico, teria aqui Santo Antônio. Veja... Aquilo é uma estátua, isso é uma estátua, mas quando você olha, o que ela te rememora? Pô, olhei o Santo Antônio, deixa eu fazer uma prece. Olhei o Buda, deixa eu meditar. Então, qual é a função de um objeto, um quadro ou uma estátua? Servir de link para fazer você pensar no eterno. Aí, perfeito. Mas se você olhar a estátua e achar que ela é a coisa, você ficou preso no meio, não alcançou o alvo que você queria. E aí se torna a sua prisão. Então, olha para o Santo Antônio, lembra de Deus, não do Santo Antônio. Agora, o Santo Antônio é legal pra caramba. Mas o que Santo Antônio te diria? Ricardo, pense em Deus.
O que o Buda te diria? Para ficar agarrado nele? Não. Vai para o Búdio, vai para a consciência. Então é isso que eu sempre pensei. E esses anos todos passaram, eu continuo mais ainda pensando e tentando passar isso. Você pode adorar Jesus sem estar formatado, Buda sem formato, mas nada contra religião nenhuma. Mas você pode estudar tudo isso por um prisma um pouco mais aberto e isso melhora você demais. Você pode explicar como é que funciona o budismo pra gente? Sim. Em 500 a.C., surgiu o príncipe Siddhartha Gautama, que era o herdeiro de um reino, renunciou a